Olá, alunos e alunas do oitavo ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Língua Portuguesa, Práticas de Leitura e Produção Textual. Na aula de hoje, nós daremos início ao capítulo 5 do nosso livro didático, que tem como temática Educação como Direito Humano. Bem, para começo de conversa, nós começamos com alguns questionamentos acerca da educação como um direito humano. Temos o seguinte: quando as pessoas são perguntadas sobre o que querem para o futuro, ou qual seria o caminho para a construção de um mundo melhor, elas sempre ou quase sempre citam a educação. Então, pessoal, nesse capítulo, nós vamos observar alguns textos, dentre eles, o primeiro, que está aí na página 150, trata-se de uma charge, e em seguida nós vamos ver algumas fotografias, algumas fotos tiradas em dois ambientes educacionais pelo Brasil e vamos fazer algumas reflexões nesse início. Pois bem, nós queremos saber de vocês se você também acha que a educação é o caminho para um mundo melhor. Então, com base na primeira afirmação de que as pessoas sempre citam a educação para a construção de um mundo melhor, você também pensaria assim, que a educação ela trilhará um caminho melhor para você? Como você vê a escola onde estuda? Sabemos que neste momento a gente passa por muitas dificuldades, né? Como, por exemplo, o fato de não estarmos estudando presencialmente, né? E isso tudo, o que vocês pensam disso tudo? E outra, o que você gostaria que fosse diferente em sua escola? Certamente que todos nós pensamos, se temos alguma perspectiva educacional, queremos que sempre haja alguma mudança, logicamente para melhor. Agora, você e os colegas que estão assistindo a aula devem dar uma olhada na seguinte charge. Essa charge, veja bem, está aqui, quadro. Então, tem um meninozinho aqui, né, que está vestido aí para ir para a escola, né, certamente. E ele diz o seguinte, ó. A charge é do Ivan Cabral, né, a escola e o futuro. E temos o seguinte balão: o futuro está na escola, ou é a escola que está no futuro? Bem, observem lá atrás que há a palavra greve, né? Então, a charge ela tem essa intenção de levar a alguma reflexão, mas observe se a gente contrapõe com o que nós dissemos anteriormente, a pergunta que o garotinho faz, né? O futuro está na escola ou é a escola que está no futuro? Ou seja, com a escola em greve só pode vir a escola depois, né? Pois bem, aqui adiante nós temos outros questionamentos acerca da educação e diz o seguinte: o que você vê na charge? O que é mostrado em primeiro e em segundo plano? Em primeiro plano está justamente o menino, né? Em segundo plano, que está lá no fundo, ó, tem lá a palavra greve. Que crítica social é apresentada na fala do menino? O que você acha do questionamento feito por ele? Em sua opinião, qual seria a resposta à pergunta do menino? Todas essas perguntas, gente, não é para serem copiadas, mas para levar vocês a uma reflexão, certo? Aqui mais abaixo, na página 151, nós temos o seguinte: nós temos uma sequência de duas fotografias. Vejamos a primeira. A primeira foi retirada em uma aldeia, né, de etnia Guarani Kaiowá, da aldeia Amambai, em uma sala de aula em uma escola municipal. Bem, essa foto ela foi tirada em 2018. Aí você vê aqui, ó, crianças, né, indígenas, aí numa mesinha tal, provavelmente fazendo algum desenho,
Mas eu quero que vocês comparem essa primeira foto com a segunda foto. Reparem e julguem se há alguma diferença. Aqui foi uma foto tirada em um laboratório de informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso, o IFMT, do campus de Várzea Grande, também em 2018. Então, as duas fotos, elas apresentam diferenças. Qual das duas fotografias, na percepção de vocês, apresentaria um melhor nível de educação? A primeira, com os indígenas, a sala de aula, reparem todos os detalhes, ou a segunda, com esse laboratório de informática e tudo mais? Bem, tudo isso nos leva a alguns questionamentos, principalmente sobre a imagem 1 e a imagem 2, certo? Com relação, vou fazer só esses dois últimos questionamentos. Em sua opinião, a interação em grupos na escola pode proporcionar bons resultados aos alunos, a interação entre os grupos? E na questão, e a última questão, aqui também sobre a imagem 2, em sua opinião, por que muitas escolas ainda não possuem esses recursos tecnológicos? Você vê que na primeira foto, lá da aldeia indígena, os alunos parecem não ter esses recursos, Então, na sua opinião, por que não tem? Você acha que esse pode ser o futuro de todas as escolas? Ou seja, ter um laboratório de informática, ter acesso? Pois bem, com base em todas essas primeiras reflexões, nós temos lá à frente, na página 152, um artigo de opinião, prática de leitura, artigo de opinião. Bem, eu quero que leiam esse artigo de opinião do escritor Emerson dos Santos, que tem como título O Futuro da Educação. Ele é composto de apenas 3 parágrafos, certo? Na verdade, é um recorte do artigo de opinião publicado em 2017, precisamente no dia 3 de julho de 2017. Então, que fala justamente sobre educação. Bem, entre outras coisas, ele leva também a reflexão, assim como os primeiros textos, mas que ele aprofunda um pouco mais, porque ele põe seu ponto de vista, uma vez que a intenção de um artigo de opinião é justamente debater um determinado assunto e, de certa forma, convencer as pessoas sobre a linha de pensamento do autor, convencendo-os a pensar da maneira como ele pensa. Eles apresentam, quase sempre inicialmente, uma tese, ou seja, uma opinião que ele vai tentar justificar, apresentando seus argumentos para convencer o leitor ou ouvinte do seu texto. Depois de realizada a leitura, vocês devem se dirigir à página 153 e desenvolver as seguintes questões. A questão de número 1, que diz para reler somente o primeiro parágrafo do artigo de opinião. O primeiro parágrafo começa na palavra todos nós e vai até desenvolvimento humano. Somente sobre o primeiro parágrafo, esses três primeiros itens, certo? E também gostaria que vocês resolvessem a questão de número 2, apenas essas duas questões. A questão de número 2 é sobre esse fragmento aqui, esse fragmento que está também, coincidentemente, no primeiro parágrafo. Ok? Então, pessoal, basicamente, o que vocês devem fazer é isso. Maiores dúvidas devem ser tiradas no decorrer da aula. Ok? Obrigado por assistir e até a próxima.